Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Bom, conforme eu tinha mencionado, né, eu vou produzir aqui um vídeo, vou começar então fazendo aqui vídeo sobre alguns assuntos onde eu vou rebater alguns youtubers e alguns comentários que estão surgindo por aí, e eu acho necessário você desmascarar essas pessoas e realmente trazer a verdade à tona, tá? Então, muito bem, eu vou tentar ser curto, tá? Eu estou separando pontos de alguns vídeos dessas pessoas para eu comentar. E assim, eu vou comentar aqui sobre um canal chamado Fuzila TV, que é um rapazinho que faz uns vídeos até interessantes, é um rapazinho que ele até entende algumas coisas, porém ele fez um vídeo falando da questão de Silas Malafaia versus Boticário. Ele falou algumas besteiras nesse vídeo, né, e eu gostaria de rebater o que ele disse. E também o senhor Plaucio Pucci, que fez um vídeo, né, comentando sobre algumas coisas, questão de pecados da Bíblia e tal. Então eu vou comentar essas coisas aqui. Mas assim, lembrando que eu vou entrar no jogo deles nesse caso, eu vou comentar coisas que não são assim tão importantes para combater o inimigo que está por trás do movimento LGBT. Porque assim, é claro e óbvio que esse movimento gaysista ele é um movimento político. Então você debater a questão de religiosidade, questões bíblicas não afeta o inimigo. Isso eu sei, tá? Só que eu vou rebater esses comentários que eles fazem. Por quê? Porque quando eles começam a se degladiar nesse campo, que não afeta o inimigo que está por trás do movimento gaysista, eles acabam falando muitas inverdades, eles acabam distorcendo os fatos e acabam já fazendo o seguinte trabalho. Trabalho que é o quê? Você não atinge o inimigo onde realmente precisa ser atingido. E trabalho 2, que ao mesmo tempo você vai difamando a religião. Lembrando que destruir a religião, no caso o cristianismo, né, propriamente dito, ele já está desde a origem das ideias de Karl Marx. Ou seja, o movimento marxista ele tem como o objetivo base dele é a destruição do cristianismo para que possa ser levantado então aquilo que ele chama da sociedade perfeita. Então, todo marxista, né, sabendo ou não que ele é marxista, que eu já fiz um vídeo comentando sobre a questão das pessoas que propagam o movimento revolucionário sem saber, ali na sua essência, né, ele está combatendo e tentando destruir o cristianismo, que é aquilo que mantém a ordem. Então eu vou ter que entrar no campo religioso, tá? Eu vou comentar algumas coisas que eles mencionam nesses vídeos, tá? Então muito bem, eu vou soltar alguns trechos aqui do vídeo do rapazinho lá do canal Fuzila TV. Eu vou comentar e fazer como de costume, né, esse processo. Eu aqui então tampei para não ter nenhum problema, fechei aqui o vídeo dele. Então vamos apenas escutá-lo e eu vou comentar aqui algumas coisas sobre o que ele fala, beleza? Outra, cara, eu sinto te dizer, mano, eu sinto te dizer que não é um comercial onde um homem dá um presente para outro homem que vai influenciar na educação do seu filho. Muito bem, um comercial ele vai influenciar sim, meu caro. Tá? Eu sou inscrito no canal desse Fuzila TV, eu gosto das algumas ideias dele, mas eu preciso assim comentar algo e coisas erradas que ele fala nesse seu vídeo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois vídeos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, que é do Homem de Aço Brasileiro, se eu não me engano, desculpa, eu fugi o nome agora, eu acho que é o Homem de Aço Brasileiro mesmo. É um canal novo, recente, e o protagonista desse canal, ele fala algumas coisas bastante interessantes, ele fala sobre a PNL, né? Eu vou deixar dois vídeos na descrição desse vídeo, eu vou pedir que vocês assistam isso, para vocês entenderem um pouco melhor porque um comercial sim influencia na conduta de uma pessoa. Tá? Porque as pessoas fazem assimilam coisas e fazem essas coisas por uma assimilação. Tá? E eles têm o objetivo de atingir a nova geração, ou seja, as crianças. Então as crianças vão assimilando essas condutas e elas vão colocando isso na vida delas como uma conduta normal. Tá? Então eis o problema. Então um comercial, uma propaganda onde parece que é inocente, influencia sim, meu caro amigo do Fuzila TV, na conduta das pessoas, principalmente as pessoas mais novas, tá? Então isso que você está falando está errado. Existe uma influência sim. O objetivo de coisas incutidas em propagandas, em comerciais, é exatamente influenciar pessoas, e influencia sim, tá? Então vamos pegar aqui um outro ponto do vídeo dele. Vamos lá. Aí chega com 12 anos a menina engravida, chega com 12 anos o carinha vira pai, velho. Não, mas isso não tem problema, o meu filho virar pai com 12 anos não tem problema. Mas ele vê dois casais
gay, um dando presente pro outro. Isso tem problema, mano. Mano, na moral, tá insuportável viver no mundo. Tá difícil achar um equilíbrio na cabeça do pessoal, velho. Muito bem, meu amiguinho, é o seguinte. Tanto a questão da menina grávida cedo e um garoto sendo pai cedo e tudo mais, isso acontece e ninguém está falando que isso é certo. Ninguém concorda com isso, pelo menos grande parte das pessoas não concordam com isso. Mas esse mesmo caso, esses casos de gravidez precoce, a entrega à promiscuidade com uma certa pessoas novas já se entregando à promiscuidade, e essa cada vez existindo uma população mais promíscua, faz parte do mesmo plano, do mesmo projeto que fomenta o movimento LGBT e gaysista, tá? Então, assim, e essas cargas de promiscuidade, essas cargas que vão contra a conduta que mantém a sociedade intacta, vêm de novelas, propagandas e todas essas coisas. Então, assim, o correto é os pais conduzirem isso de uma maneira adequada e não permitir que os seus filhos tenham acesso a esse tipo de informação, porque eles vão acabar fazendo por ver aquilo acontecendo, eles vão assimilando aquilo e na sequência eles vão querer fazer igual. Vide casos de pessoas que começaram escolas começaram a difundir cada vez mais negócio de ensino, educação sexual e tal do mais, e nessas mesmas escolas ocorreram casos de violência sexual de alunos de 13, 14 e 15 anos que violentaram meninas de 13 anos e tal. Então existe sim essa promoção da promiscuidade e não é correto nem essa gravidez, uma menina sendo mãe nova e um pai novo, e também não é conveniente o tipo de comportamento que é a proposta do movimento LGBT. Tá? O movimento LGBT ele tem uma proposta de fomentar essa promiscuidade, onde a pessoa pode fazer o que ela julgar melhor, sem barreiras, sem fronteiras, onde tudo é válido. Isso destrói a sociedade. Isso que você fez a colocação que está difícil achar um ponto de equilíbrio, e realmente está difícil. Porque vamos entender da seguinte forma. O marxismo cultural ele tomou conta de tal forma do mundo e da nossa civilização que ele está assim, incutido, impregnado em várias coisas. Vou fazer uma analogia simples aqui. Imagina que você tem uma doceria de extremamente qualidade, de uma qualidade fodida. Né? Nessa doceria você tem bolos, pudim, tudo da melhor qualidade, aqueles doces maravilhosos assim, sorvete, linda doceria, tem todos os doces que você pode imaginar, é um lugar espetacular. Mas vamos imaginar que essa doceria, por algum motivo, trocaram o açúcar daquela doceria e colocaram somente sal. Então está tudo lindo, porém todos os doces estão salgados. É isso que acontece hoje em dia. As pessoas acham que eu exagero quando eu falo sobre alguma coisa, mas não. Essa contaminação ela se espalhou de tal forma que a coisa mais difícil que tem é você chegar em um setor, sei lá, cultural, musical, entretenimento, animação, praticamente assim, todos os meios de comunicação, tudo existe uma contaminação com o pensamento revolucionário. E seria mais ou menos o exemplo dessa doceria. Tá? Então é difícil sim você encontrar um ponto de equilíbrio, meu caro. Mas como você vai encontrar um ponto de equilíbrio? Buscando a verdade e procurando compreendê-la. Eis aqui o fator crucial para você encontrar o seu ponto de equilíbrio. Tá? Então assim, nós temos essa situação. Temos uma doceira linda, com doces maravilhosos, porém todos estão salgados. Todos. É mais ou menos essa a nossa situação atual. Ok? Então vamos lá, vamos soltar um outro trecho do vídeo do rapaz aqui e vamos comentar. Não, que esse comercial vai influenciar o meu filho a virar gay. É o mesmo tipo de argumento de gente que falou que assistir desenho da Disney vai fazer o seu filho virar gay. Cara, eu assisti Dragon Ball minha vida inteira e nem por isso eu saí voando e batendo nos outros por aí, mano. Muito bem, essa colocação que você faz, esse comparativo, essa analogia, ela é extremamente absurda, tá? Por quê? Primeiro, como eu já falei, existe a influência sim, tá? Essas influências, através de propaganda, desenhos, o que é que seja, ela vai acontecer. Essa influência, ela existe. Só que, nesse caso do movimento onde envolve questões sexuais, nós temos dois pontos aqui. Tá? Se tem dois instintos que gritam mais no ser humano, é o instinto de sobrevivência e o instinto de perpetuação da espécie. E assim, quando você vê propaganda de comida ou bebida, você é incentivado a consumir aquilo. Tá? E você fazer um comparativo que você assiste Dragon Ball, você não sai voando e batendo nas pessoas, é absurdo. Por quê? Primeiro, o ser humano não voa, meu camarada. Mas o ser humano faz sexo. O ser humano ele busca prazeres,
E isso, dependendo da forma que isso é direcionado, ele corrompe o ser humano por inteiro, porque sexo faz parte de questões instintuais. E esse instinto ele é muito forte no ser humano. E quando você corrompe isso, quando isso é deturpado, como também o instinto de sobrevivência, no caso, comer é um instinto de sobrevivência. Então, quando isso também é deturpado, nós temos sérios problemas. Tá? Então, o objetivo é esse. Você precisa deturpar isso. Você precisa promover o prazer acima de tudo para as pessoas. Você precisa promover tudo quanto é tipo de promiscuidade. Para isso você coloca uma máscara nisso tudo chamada amor. Então, para tentar legitimar tudo e quanto é tipo de porcariada que uma pessoa pode fazer com o seu corpo, eles costumam chamar de amor. Então, você transar com um animal é amor. Você transar com uma caneca é amor. E você transar com 30 pessoas ao mesmo tempo pode ser amor. Vocês conseguem compreender isso? Você está conseguindo compreender isso, meu caro amigo do Fuzila TV? Então, assim, esses estímulos, quando eles mexem com essas questões instintuais humanas, aí a pegada é outra, meu camarada. As coisas mudam. Então, então você comparar o fato de você assistir Dragon Ball, comparar com coisas que são incutidas e coisas que são colocadas em uma novela, é um comparativo completamente absurdo. Tá? Chega a ser ridículo essa analogia, esse comparativo que você fez, ok? Então vamos lá, vamos aqui pegar um outro ponto do vídeo desse rapazinho aqui. Deixa eu falar pros machões aí que fica bebendo cerveja sentado no sofá assistindo jogo aí. Deixa eu falar uma parada pra vocês aí, velho. Na Bíblia tá escrito que a ação homossexual é pecado, mas também tá escrito que desejar a mulher do próximo é pecado também, cara. Muito bem, aqui é legal que ele fala com uma prepotência, né? Ele fala de um jeito que como se ele entendesse muito sobre Bíblia, sobre a doutrina da igreja. Ele fala como se ele entendesse sobre todas essas coisas. Então a gente tem que entender um ponto bastante importante aqui. Muitas pessoas dessas que vocês veem por aí falando a questão de que então você está falando que o homossexualismo é pecado. Então você sabia que adultério também é pecado? Você sabia que cobiçar a mulher do próximo é pecado? Primeiro, uma coisa não anula a outra. Todas são pecados do mesmo jeito. Então, assim, o fato que, vamos supor, eu roubo um fio dental. Então quer dizer que se de repente uma outra pessoa foi lá e roubou uma caneca, eu anulei então o primeiro roubo. Não, uma coisa não justifica a outra. Todas as coisas, isso eu estou esquecendo o campo político, tá, pessoas? Estou entrando agora na questão bíblica, questão religiosa mesmo. Né, para poder rebater algumas besteiras que dizem por aí. Então eles acham que ressaltando outros pecados, eles vão legitimar o primeiro que eles citaram. Isso é um completo absurdo também. Tá? Isso é muito ridículo. E agora, tomando aqui um outro vídeo, vamos falar aqui um pouco, vamos deixar aqui escutar então, um vídeo que o Sr. Plaucio Pucci fez sobre a questão da parada gay. Na onde ele fez uma listinha com um monte de pecados e começou a vomitar essas besteiras ali, né? Falando que isso é pecado, isso é pecado. Quase todos eles fazem isso. Eles tentam colocar outros pecados em evidência, como se isso fosse anular o primeiro. Vocês têm que entender o seguinte: certos comportamentos sexuais, certas condutas sexuais são pecados graves igualmente. Entendeu? Então, assim, quer ver? Então, vamos detalhar um pouco mais isso daqui. Tá? Eu vou explicar aqui alguns pontos bíblicos. Então, antes de escutar aqui o senhor Plaucio Pucci falar, vamos analisar a seguinte coisa. Primeiro, eu quero falar sobre um argumento que eles adoram utilizar, que é a questão assim, que você não pode julgar. Não julgue para não ser julgado. Isso aí é um argumento muito do canalha, que ele tenta dessa forma eles tentam fazer com que as pessoas não se levantem contra o movimento deles. Você consegue compreender isso? Né? O que eles querem dizer com isso? Assim, eles querem dizer que você não tem o direito de dar nenhuma opinião sobre aquilo que eles estão fazendo. Eles te boicotam antes de você se manifestar. Não julgue para você não ser julgado, pegando termos da Bíblia. Mas acontece o seguinte, meu camarada, existe sim a possibilidade, você deve julgar, sim. Porque quando você demonstra para a pessoa que ela está errada, você está fazendo um papel cristão. Por quê? Você está ensinando o cara o que ele deve e o que ele não deve fazer. Mas é óbvio que você precisa saber o que está acontecendo.
né? Então vamos lá, vamos ler aqui um trecho, então vamos entender um pouco melhor isso daqui. Então vamos lá, nesse caso o alerta que é colocado na Bíblia é colocado assim: o julgamento ele tem que ser feito de uma maneira justa. Então a pessoa que vai julgar, ela precisa ter o conhecimento da verdade para poder exercer esse julgamento. Que nem, por exemplo, é a mesma coisa que você imagina assim, um marxista tentando corrigir outro marxista. Porventura o marxista tem a noção da verdade? Ele compreende a verdade para julgar o outro marxista? É claro que não! Então é condenável esse tipo de julgamento. Para que você possa exercer um julgamento sobre uma conduta ou sobre uma outra pessoa, você tem que ter um conhecimento da verdade, isso é óbvio. E outra, julgamento, nós seres humanos fazemos constantemente. Você sempre está julgando o que é melhor, o que é pior para você. O julgamento é uma coisa que todos nós fazemos no nosso dia a dia, em atitudes básicas e simples, tá? Então prestem bem atenção. Então aqui, ó. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Isso está em Mateus 7, 3-5. Então o que acontece? Essa colocação, então essas pessoas elas gostam de utilizar pequenos trechos da Bíblia, eles não leem o conteúdo, não compreendem o conteúdo por completo e usam pequenos trechos para tentar legitimar então o seu movimento. Então o que acontece? O julgamento ele deve ser feito sim, é uma obrigação cristã fazer, porque se você vê o seu irmão, ou se você vê uma outra pessoa cometendo um erro grave ou um pecado mortal que pode sim colocar em risco a sua salvação, e se você não fala nada para esse seu irmão ou para essa pessoa, ou para o seu próximo, você vai responder sim por ter permitido que ele afundasse num erro. Então esse julgamento ele precisa ser feito, mas essa questão da trave é a exigência do conhecimento da verdade. Então, por exemplo, eu conheço como funciona o pensamento, a ideologia marxista, então eu sei quando um cara está agindo dentro dessa conduta que leva somente à destruição, morte e leva à merda. Então eu falo: meu camarada, essa atitude que você está cometendo não é uma atitude que é conveniente, não é uma atitude que vai fazer bem para você, nem para a comunidade, nem para a sociedade, e isso que você está cometendo é um erro. Eu estou exercendo um julgamento, mas porque eu conheço aquilo que ele está fazendo e sei que aquilo é errado. Vocês estão conseguindo compreender isso? Então vocês podem entender que temos assim um outro ponto na Bíblia que daí eles não mencionam. Fala assim, ó: não julgueis pela aparência, mas julguei conforme a justiça. O que é a justiça? O conhecimento da justiça ele vem através do conhecimento da verdade. Então assim, vamos imaginar uma seguinte situação: você vê o cara botando a mão no fogo. E esse cara, de repente, é o seu filho, ou de repente é o seu irmão, ou de repente é o seu primo, ou o seu pai, ou a sua mãe. Você está vendo o cara lá colocar a mão no fogo. Você vai deixar o cara ficar com a mão no fogo até ele derreter por inteiro? Até ele queimar o braço, cair no fogo e morrer queimado? Você não vai falar nada, é isso. Entendeu? Então assim, você precisa fazer algo. É por isso que eu falo que existem então somente duas categorias que você pode enquadrar um marxista. Né? O marxista não, uma pessoa que favorece o movimento marxista. Ou a pessoa é um canalha, porque tem pessoa assim que vê a pessoa ali se matando e morrendo e não fala nada, quer mais que aquela pessoa se foda, porque ele já não tem mais escrúpulos mesmo, então esse é o canalha. E tem a pessoa que é idiota, que não conhece aquilo. Né? Então assim, ou ela não fala nada, tem receio, ou então favorece ainda que o cara permaneça com a mão no fogo. Mas assim, sempre o que é colocado por esses movimentos é algo destrutivo, sim. Porque a essência, desde o início, né, a ideologia marxista ela tem como objetivo a destruição do cristianismo e obviamente a destruição da família. Tá? E a destruição da família não é pela questão de existir pessoas que têm relacionamento homossexual. Eles estão usando os homossexuais, né, como eu já disse, para promover um movimento que vai deturpar a lei, vai deturpar comportamentos das pessoas, vão promover de uma maneira absurda a promiscuidade, e dessa forma eles vão mudando a ideia dentro da cabeça das pessoas do que é a família, e assim você vai dissipando as famílias. E isso é um objetivo óbvio do marxismo, para que eles possam implantar então o que eles chamam de sociedade perfeita. Tá? Então agora sim, vamos escutar aqui umas besteiras que o Sr. Plaucio Pucci faz, que depois eu vou fazer uma outra colocação dentro de questões bíblicas e tudo mais. Muito bem. Vamos ouvir aqui então o senhor Plaucio Pucci. Se divorciar, você já sabe, né? Pecado. Pecado.
Marcos 10, 7, 12. Vamos lá. pegar aqui um Acabou pouco antes aqui que ele os fala. homossexuais de bem da nossa nação, que é um bando de lixo. Antes que alguém entenda errado. Então eu vou dizer uma coisa. Essas pessoas que estão pregando tudo isso se esquecem. Eu fiz a anotação, tá aqui, ó. Eu vou falar para vocês. Ele fez a listinha dele. Se esquecem que em Levítico 19, 20 fala que é pecado você cortar o cabelo e fazer a barba. Ó, estou precisando falar nisso, né? Cortar o cabelo e fazer a barba. Pecado. Em Levítico 11, 7, 8, pelo amor de Deus, não acredite no que eu estou falando, não. Vai lá e leia a Bíblia. E eu quero entender o porquê que o homossexualismo é tido como um pecado mortal, pregado por todos esses religiosos, e essas coisas todas eles deixam passar batido. Muito bem, você quer entender, Sr. Pláucio? Eu vou explicar para você. O que é lamentável é ver uma pessoa como você, Sr. Pláucio Pucci, falando sobre questões bíblicas, doutrinas da igreja, sendo que você não sabe absolutamente nada sobre isso. Você é um ignorante, tá? Como várias outras pessoas que ousam a falar besteira sem ter o conhecimento para isso. É aquilo que eu falo, se você quer é como eu acabei de falar, se você quer julgar, se você quer tirar a palha do olho da outra pessoa, primeiro você tira a trava do seu. Primeiro, Sr. Pláucio, procure saber como aconteceu as coisas, procure saber sobre a verdade e a realidade dos fatos, depois você abre essa boca sua para falar para parar de falar todas essas besteiras que você falou. Então, muito bem, as pessoas adoram citar Levíticos, né? Falando que, porque você está falando que isso é pecado, mas acontece que em Levíticos você não podia fazer sério, vários tipos de coisa, como por exemplo, era proibido usar tecido feito com 2 tipos de fios, cortar cabelo redondo e aparar a barba dos lados, comer carne de porco, camarão, marisco, coelho, etc. Tocar em mulher menstruada, proibição de comer frutos, 3 primeiros anos da colheita parada do mais. Vamos resumir isso daqui. Primeiro, vocês têm que entender o seguinte, a partir do momento que existe na Bíblia e existe por Deus, é promovido uma nova aliança, obviamente a aliança antiga deixa de existir. Mas você sabe disso, Sr. Pláucio? Não, você não sabe, porque você nunca estudou realmente sobre isso que você está falando, como várias outras pessoas e vários outros youtubers também não. Então vocês pegam trechos da Bíblia e começam a citar para tentar desmerecer aquilo que é levantado pelas pessoas que combatem realmente o movimento gaysista, né? E tentam da mesma forma legitimar esse movimento gaysista, citando trecho da Bíblia que se refere a uma antiga aliança que deixou de existir a partir do momento que foram feitas novas alianças. Mas fala assim, mas Deus muda. Deus ele muda de ideia a hora que ele quiser, ele faz novas alianças quando ele achar melhor. Ele, como Criador, ele faz o que ele julgar melhor. E não existe outra força na existência que vai mudar isso. Tá? Então, muito bem. Essa questão, esses pontos aqui, eles têm um porquê. Naquela época, o povo de Deus ele precisava se diferenciar dos povos pagãos que habitavam a mesma região. Então essas práticas que estão listadas dentro dessas coisas que esses idiotas adoram falar, que é assim, a proibição, por exemplo, de usar o tecido, o tal tecido com 2 tipos de fios, cabelo cortado redondo e barba ao lado, por que era proibido esse tipo de conduta? Porque assim, eram condutas que eram adotadas pelas pessoas dos povos pagãos. Então o povo de Deus ali, eles não poderiam adotar esses mesmos comportamentos. Então eles tinham que usar e tinham que se portar de uma maneira diferente, para que eles não se parecessem com esses povos pagãos. Então existiam essas normas. Normas que, depois de um certo tempo, foram substituídas por novas alianças. Porém, algumas coisas óbvias, como roubar e tudo mais, isso foi mantido. Tá? Como algumas condutas sexuais. Então, assim, dentro das normas divinas, por exemplo, você cometer adultério é uma prática sexual condenável, é um pecado? Sim. Tá? Você ter relações sexuais com animais é pecado? Sim. Várias coisas e vários comportamentos sexuais são considerados pecado. Tá? Agora, o fato de pessoas cometerem certos pecados não anula outros pecados. Todos são pecados. Ok? Então, assim, quando uma pessoa vem com esse papinho furado, mas não podia, é porque eles não leram todo o conteúdo. Eles pegaram apenas um pedaço e estão tentando usar esse pequeno trecho
para não deixar que você se manifeste e fale a realidade do movimento LGBT, tá? Do movimento gaysista e das pessoas que estão por trás disso. Então, assim, o senhor Pláucio, né, na verdade, assim, ele é o tipo do cara que eu realmente, grande parte das coisas que ele fala, eu não levo em consideração. Eu acho que ele é um cara, assim, que ele, como eu já disse, porque ele é um cara que grita, ele fez um certo sucesso, teve, assim, uma quantidade de seguidores, mas ele é um cara, assim, que não sabe o que fala, não sabe o inimigo que está enfrentando, faz um vídeo pegando uma listinha de pecado para tentar justificar um outro pecado ou um outro erro, fala coisa de Levíticos que não estudou, não sabe merda nenhuma sobre isso, não conhece a doutrina da igreja e quer sentar aqui e fazer um vídeo falando sobre pecado. Agora eu pergunto, quem é você? Quem é você, Sr. Pláucio Pucci, para tentar ensinar e falar para as pessoas coisa que você mesmo não tem consciência, não sabe o que está falando, né? Agora, o rapazinho aqui do Fuzila TV, ele já é um cara que tem já um conhecimento um pouco melhor que o Sr. Pláucio Pucci. Porém, ele é um carinha novo, né? Então, pelas besteiras que ele fala nesse vídeo que ele fez do Silas Malafaia versus Poticara, você vê que ele cai naquilo que eu mencionei no vídeo anterior. Quando ele fala sobre essas coisas, favorecendo de alguma forma o movimento LGBT e esse movimento gaysista, ele é um agente revolucionário sem que ele perceba. Ele sofreu toda uma carga de informações negativas que favorecem o movimento marxista cultural e ele apenas está despejando, mas ele tem umas ideias boas. No caso, eu recomendo para ambos, tanto para o Sr. Pláucio, e para também o rapaz do Fuzila TV, que eu realmente não sei o nome dele. Procurem estudar mais sobre o inimigo que vocês estão enfrentando. Eu acho que o Pláucio vai ter que estudar muito mais, porque o rapazinho do Fuzila TV é um pouco mais esperto. Né? E também, antes de vocês abrirem a boca para falar sobre questões bíblicas religiosas, também recomendo que os senhores estudem mais sobre a doutrina da igreja e procurem ler mais o conteúdo completo que se encontra na Bíblia. Não peguem um pedaço e achem que isso é argumento para você derrubar toda uma instituição que já existe há mais de 2000 anos e graças a essa mesma instituição que colocou ideias e ética que formou a sociedade hoje que os senhores desfrutam. Tal sociedade que está sendo derrubada e tentando a tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, ser colocada abaixo pelo movimento revolucionário, pelo marxismo cultural. Tá? Então, muito bem, é essa a minha recomendação. Tá? E assim, esses foram os primeiros youtubers que eu e as coisas que foram colocadas aí que eu estou rebatendo. Pretendo sim rebater outros youtubers e outros vídeos para que vocês compreendam melhor sobre aquilo que eles colocam como argumento na tentativa de calar as pessoas que vão contra esse movimento LGBT. Ressaltando mais uma vez o seguinte, o movimento gaysista ele é um óbvio movimento político que usa dos gays para uma tomada, permanência no poder, deturpação da realidade, destruição da sociedade. Eles vão usar dos gays para isso. Tá? Quando os gays não servirem mais para nada, obviamente que aí vai dependendo da situação. Né? Se eles vão dar fim, enfim. Se vão paredão, se vão para os gulag, não sei para onde vai. Né? Mas eles usam dos gays. O que a pessoa faz com o corpo dela é um direito que ela tem. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Eu já falei para algumas pessoas, eu quero que vocês mostrem para mim algum vídeo que eu me levantei contra gay aqui, contra o direito que qualquer pessoa tem de fazer o que quiser com o seu corpo. Entendeu? O que eu luto aqui é contra os ideólogos e contra o movimento que está por trás de tudo isso que vocês veem, por trás da propaganda. Né? Então, ressaltando mais uma vez que o fato da pessoa cometer atos sexuais, né, que fogem aos preceitos divinos, o que pode acontecer com ele é o seguinte: ele pode estar condenando a si próprio. Né? Agora, a luta real não é essa questão, a questão política que eu levanto aqui. Né? Uma realidade sobre o pecado é essa. Não só questões sexuais. O pecado ele conduz à morte eterna. Tá? E isso é sobre o ponto de vista religioso, divino e tudo mais. Isso é um ponto. Então você pode fazer o que você quiser, você pode. Né? Você tem o direito, a sua liberdade de você cometer aquilo que você achar melhor, você fazer aquilo que você achar melhor. Só que você tem que entender que você vai ter a volta e você vai responder por todos os seus atos.
Isso é um ponto. Agora, onde eu sempre bato na tecla aqui, é que assim, nós precisamos combater os ideólogos que estão por trás disso, e a batalha aqui é uma batalha política. Tá? Então, quando você fala contra o comercial do Boticário, você tem que entender que você tem que colocar para as pessoas o que está acontecendo ali. Que existe uma articulação, tal, né, para promover uma certa ideia, que o objetivo final é a deturpação e a destruição da sociedade, da família e tudo mais, através de mudanças de leis e mudança comportamental. Ok? Bom, pessoas, espero que tenha ficado bem claro as colocações que eu fiz aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma para vocês. E recomendo mais uma vez, então, as pessoas que eu mencionei nesse vídeo aqui, o rapazinho do canal Fuzila TV e também ao Sr. Plaucio Pucci, recomendo que vocês estudem mais antes de sair por aí fazendo vídeo e falando besteira. Ok? Muito bem, estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui.